Olá, torcida do Giro Futebolístico! Hoje a gente vai falar sobre as declarações de Luis Henrique após a surpreendente derrota do Paris Saint-Germain diante do Bayern de Munique na Champions League. O treinador espanhol foi direto ao ponto e revelou quem, na visão dele, é o melhor time da Europa neste momento. O PSG, atual campeão europeu, viveu uma noite complicada no Parque dos Príncipes. O time francês foi derrotado por 2-1 diante da sua torcida, mesmo jogando a maior parte da partida com um jogador a mais. Um resultado inesperado que expôs algumas fragilidades do elenco e colocou o técnico Luis Henrique sob pressão. Logo no início, o Bayern mostrou sua força. O colombiano Luis Dias, que vem sendo um dos destaques da equipe alemã, marcou 2 gols ainda no primeiro tempo. Foram finalizações precisas, típicas de um atacante confiante, que silenciaram o estádio e deixaram clara a vulnerabilidade da defesa parisiense. O PSG até tentou reagir, mas pouco conseguiu fazer diante da organização tática dos alemães. O momento mais polêmico do jogo aconteceu antes do intervalo, quando o mesmo Luis Dias foi expulso após uma entrada considerada temerária. Mesmo com um jogador a mais, o PSG não soube aproveitar a vantagem numérica. João Neves conseguiu diminuir o placar na metade do segundo tempo, mas a defesa do Bayern se manteve sólida até o fim. Cada ataque do PSG parecia bater em uma muralha alemã. Essa vitória do Bayern mexe diretamente com a classificação do grupo. Agora, Bayern de Munique e Arsenal estão empatados na liderança, ambos com 4 vitórias em 4 jogos. A equipe alemã soma 14 gols marcados, enquanto o Arsenal, comandado por Mikel Arteta, se mantém como o único time que ainda não sofreu nenhum gol nesta edição da Champions. Um desempenho defensivo impressionante, que faz dos ingleses os grandes favoritos, segundo as casas de apostas da UEFA. Mas para Luis Henrique, o Bayern está acima de todos. Após o jogo, o técnico espanhol evitou comparações com o Arsenal e foi enfático ao reconhecer a superioridade dos alemães. Segundo ele, jogando 11 contra 11, o Bayern foi claramente mais forte. Henrique destacou o nível de intensidade e pressão que o time bávaro impôs durante o jogo e disse que, neste momento, é o melhor time da Europa. Curiosamente, o técnico do PSG não mencionou o Liverpool, time que ele enfrentou na temporada passada em uma eliminatória dramática. Naquele confronto, o PSG eliminou os ingleses nos pênaltis depois de uma vitória apertada em Anfield, com o goleiro Donnarumma sendo o herói ao defender os chutes de Darwin Núñez e Zé Curtis Jones. O Liverpool era o favorito naquela ocasião, mas acabou lamentando as chances desperdiçadas. Agora, o time inglês tenta transformar aquela frustração em motivação para a atual temporada, que promete ser uma das mais disputadas da Champions dos últimos anos. Voltando ao presente, o grande destaque positivo da rodada é mesmo o Bayern de Munique. O treinador Vincent Kompany vem construindo um trabalho notável. Desde que assumiu o comando, o Bayern soma 16 vitórias consecutivas em todas as competições, uma sequência que impressiona até os mais críticos. Kompany elogiou a atitude do elenco e se mostrou especialmente satisfeito com a atuação defensiva. Em entrevista, o ex-capitão do Manchester City afirmou que adoraria ter jogado a segunda metade da partida. Tamanha foi a entrega do time na marcação. Ele descreveu o jogo como uma verdadeira batalha, o tipo de confronto que forja campeões. Esse resultado fora de casa aumenta a confiança do Bayern e muda o cenário europeu. O time bávaro volta a ser visto como o grande favorito ao título, algo que parecia improvável no início da temporada. A equipe mostrou equilíbrio, força física e uma capacidade tática que lembra os tempos áureos de Jupp Heynckes e Hansi Flick. Do outro lado, o PSG enfrenta questionamentos. A derrota acendeu o alerta sobre a consistência da equipe em jogos grandes. Apesar do elenco repleto de estrelas, o time mostrou dificuldades na construção de jogadas e certa fragilidade psicológica diante da pressão. Luis Henrique, contudo, afirmou que o grupo está unido e que essa derrota deve servir como lição. O técnico espanhol reconheceu a superioridade do adversário, mas garantiu que o PSG vai reagir. Ele disse que a equipe ainda tem muito potencial e que a temporada está longe de estar decidida. No entanto, a imprensa francesa começa a pressionar e questionar o projeto esportivo do clube, especialmente após a saída de Mbappé e a dependência excessiva de alguns jogadores no ataque. O Bayern, por sua vez, parece viver um momento oposto. O ambiente é leve, o elenco está motivado e Kompany tem conseguido extrair o máximo de cada jogador. A solidez defensiva
e a intensidade no meio-campo são pontos que têm chamado a atenção de toda a Europa. Muitos especialistas já consideram o time alemão como o grande modelo de equilíbrio entre talento e disciplina. Agora, o Bayern se prepara para o próximo grande desafio: enfrentar o Arsenal no Emirates Stadium, em Londres, no dia 26 de novembro. Esse confronto deve decidir quem termina na liderança do grupo e, provavelmente, determinar o caminho mais tranquilo nas fases eliminatórias. Enquanto isso, o PSG volta a campo contra o Tottenham Hotspur, buscando recuperar a confiança e mostrar que ainda tem fôlego para brigar pelo topo. O jogo em Paris será crucial para medir a reação do time e o impacto psicológico da derrota para o Bayern. Luis Henrique tem consciência de que a pressão será grande, mas acredita que a equipe pode se reerguer. Ele destacou que confia plenamente no elenco e que o PSG ainda pode voltar a ser protagonista na Champions League. No entanto, a consistência e a frieza dos alemães deixam claro que o equilíbrio de forças na Europa mudou mais uma vez. O domínio do Bayern se consolida e o time de Munique mostra que está preparado para brigar novamente pelo título continental. Já o PSG precisa reencontrar o espírito de campeão e corrigir falhas que podem custar caro em partidas decisivas. O que fica claro após essa rodada é que a Champions League está mais imprevisível do que nunca. O Arsenal aparece como uma muralha defensiva, o Bayern exibe sua força ofensiva e o PSG tenta se reorganizar. Luis Henrique pode ter perdido o jogo, mas ganhou uma lição valiosa sobre o verdadeiro poder do Bayern. E aí, torcedor, você concorda com Luis Henrique? O Bayern é mesmo o melhor time da Europa neste momento? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Giro Futebolístico e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia do futebol europeu. Até a próxima!